Queridos amigos e amigas, muito boa tarde. Estamos dando início ao programa Espiritismo e Vida neste domingo, dia 30 de junho de 2024, em nossa série Encontros com a Paz. Semanalmente fazemos um estudo do livro Pão Nosso, psicografia do nosso querido Chico Xavier, editado pelo Espírito de Emmanuel. Hoje nós vamos adentrar ao capítulo 126, que tem como título O Espinho. E Emmanuel coloca uma passagem de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E diz assim: E para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. E, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Palavras de Paulo na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E Emmanuel diz: Atitude sumamente perigosa louvar o homem a si mesmo, presumindo desconhecer que se encontra em plano de serviço árduo, dentro do qual lhe compete emitir diariamente testemunhos difíceis. É posição mental não somente ameaçadora quanto falsa, porque lá vem um momento inesperado em que o espinho do coração aparece. O discípulo prudente alimentará a confiança sem basófia, revelando-se corajoso sem ser metediço. Reconhece a extensão de suas dívidas para com o Mestre e não encontra glória em si mesmo, por verificar que toda a glória pertence a Ele mesmo, o Senhor. Então, essa carta enviada aos Coríntios, né, a segunda carta enviada aos Coríntios, neste capítulo 12, versículo 7, Paulo procura relembrar aos amigos que não fizessem qualquer tipo de exaltação pelas maravilhosas e excelências nas suas revelações com relação aos ensinamentos de Jesus, porque ele lembra que foi dado a ele mesmo, naquele momento, um espinho na carne, que, segundo ele, seria o mensageiro de Satanás. E Emmanuel fala que é um ato muito perigoso quando nós ficamos a louvar a nós mesmos, porque acabamos desconhecendo a nossa verdadeira responsabilidade perante os serviços que nos competem realizar no contexto da vida comum. Todos nós somos chamados, muitas vezes, a testemunhos difíceis, a cada momento, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano. Seja em qual parte for que estejamos transitando durante o dia, sempre somos chamados a algum tipo de testemunho. Ele fala que essa posição de enaltecermos a nós mesmos, pela nossa capacidade, pelo nosso conhecimento, pela nossa inteligência, por aquilo que fazemos, por aquilo que temos, por aquilo que somos, muitas vezes se torna uma posição mental que não é apenas ameaçadora para nós mesmos, mas muitas vezes completamente falsa. Porque de repente, sem que saibamos e sem que venhamos a esperar, somos defrontados com um espinho em nosso coração. Ele nos pede que, como discípulos de Jesus, no tempo atual, nós saibamos alimentar em nós mesmos a confiança, mas que essa confiança ela não tenha a basófia,
e que nós sejamos verdadeiramente corajosos, mas sem metediço. Então, ele pede a cada um de nós que reconheçamos as extensões dos nossos próprios erros, das nossas próprias dívidas para com Jesus e para com a vida, e não fiquemos a nos glorificar na caminhada que nos compete seguir. Porque toda a glória, todo o resultado, toda a vitória, todo o trabalho feito de uma forma árdua não pertence somente a nós, pertence a Ele, o Senhor da vinha. É Ele que nos dá a oportunidade de nos defrontarmos com os espinhos da vida. É Ele que nos dá a oportunidade de experimentar no coração e no corpo, ou na parte espiritual, espinhos, muitas vezes grandes e dolorosos, para que possamos entender a extensão do trabalho que nos compete realizar. É muito comum deixarmos-nos envolver pela vaidade, pelo orgulho, pela ambição, pelo melindre, pelo egoísmo. É muito fácil nos colocarmos naquela posição de que somos melhores, que somos capazes, que somos mais inteligentes, que somos totalmente providos de benefícios, quando na realidade tudo isso é uma ameaça muito grande a nós mesmos e principalmente é uma farsa muito grande, porque na realidade, além de estarmos enganando aos outros, estaremos enganando a nós mesmos. Por estarmos num planeta de provas e expiações, e por estarmos numa escola onde estamos sendo chamados a repetir determinadas lições para que possamos revê-las e praticá-las da melhor forma possível, isso já nos mostra o quanto ainda, não só o planeta, mas todos nós, ainda somos espíritos falíveis. Temos, sim, é claro, as nossas virtudes, temos, sim, é claro, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, trazemos, sim, na nossa bagagem, virtudes, conquistas, vitórias que foram angariadas através de muito esforço de épocas passadas. Mas isso não representa que estamos numa postura superior às demais pessoas. Pela própria classificação dos espíritos, que encontramos em O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, vemos que, mesmo dentro dessas estações momentâneas em que o espírito permanece, ali dentro mesmo vamos encontrar diferenças do espírito que está na primeira categoria para o espírito que está na segunda, temos grandes diferenças. Mas muitas vezes, dentro da primeira categoria, entre os espíritos que compõem aquele grupo, vamos encontrar entre eles também diferenças. Então, temos que tomar muito cuidado quando oferecemos a nós mesmos determinadas luzes que, na verdade, ainda não condizem com a nossa realidade. Ele continua: não são poucos os homens do mundo, invigilantes e inquietos, que, após receberem o incenso da multidão, passam a curtir as amarguras da soledade. Muitos deles se comprazem nos galarins da fama, qual se estivessem convertidos em ídolos eternos, para chorarem mais tarde, a sós, com o seu espinho ignorado,
nos recessos do ser. Vemos isso em todos os setores da sociedade. A pessoa por si só se coloca numa posição da qual não é a real. Ela se coloca numa posição, como diz Emmanuel aqui, de ídolo, de superstar, falando um pouco da linguagem atual, nos colocando numa posição que nem sempre é aquela que condiz com a nossa realidade física, moral, mental e espiritual. Esquecendo-nos de que aquela posição em que alcançamos chama-nos a uma responsabilidade ainda maior, utilizando-nos de exemplos cotidianos do dia a dia. Se hoje estamos na condição de catador de lixo, temos tais responsabilidades. Se amanhã formos chamados a ser o diretor daquela empresa que faz a coleta do lixo, teremos outras responsabilidades. Mas isso não quer dizer que somos, a partir daí, melhores do que aqueles que ficaram ali atrás, fazendo a coleta do lixo. Subimos apenas de posto. E pela experiência que tivemos ali, temos a condição aqui de fazermos algo de bom e de melhor para que o trabalho deles seja mais correto, mais digno e mais limpo. Então vejam que a posição, ela não significa nada, absolutamente nada. Vemos homens cultos da vida ocupando posições maravilhosas e que muitas vezes não são bons pais, bons companheiros, boas companheiras, boas pessoas no cotidiano da vida. Observamos nos templos religiosos pessoas que falam de amor, falam de caridade, falam de fraternidade, de que somos todos irmãos, mas que muitas vezes, no mais pequeno e mais simples espinho que apareça no caminho, mostram toda a sua revolta, todo o seu ódio, todo o seu rancor, toda a sua vingança, ou muitas vezes demonstram a sua falta de caridade, a sua intemperança, a sua vaidade, o seu orgulho, o seu ego exacerbado. Então vejam como que a tarefa ela é muito complicada e muito difícil. Por que nós nos colocamos nesta posição de que somos os melhores? Nós não somos. Nós somos pessoas iguais a todos. Chico se destacava pela sua posição como um líder religioso dentro do Espiritismo, principalmente pela sua humildade, colocando-se sempre na posição do mais humilde, do mais necessitado, daquele que mais precisava aprender e trabalhar para ser alguém melhor. E olha que isso não era de boca para fora. Chico falava e exemplificava aquilo que falava. Tal Jesus. É quando o ensinamento de Jesus retrata fielmente aquilo que nós estamos vivenciando no dia a dia da vida. Por isso que Emmanuel coloca essa passagem de Paulo, quando Paulo pede aos coríntios que não façam dele um grande exemplo pelo conhecimento que tinha dos ensinamentos de Jesus, por tudo que havia acontecido com ele, para que ele se encontrasse com Jesus e se tornasse o grande divulgador que foi. Porque ele sabia perfeitamente o grande espinho que ele carregava dentro dele para conseguir vencer as tentações de cada dia, as dificuldades de cada dia.
E Emmanuel coloca uma pergunta: por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Por que será que nós agimos assim? Será que nós não estamos percebendo que o nosso ego, a nossa vaidade, está falando mais alto do que a realidade daquilo que realmente somos? A cada dia que acordamos e que nos defrontamos com os espinhos da vida, estamos aprendendo algo novo. De repente, determinadas situações se repetem no cotidiano do dia a dia, não porque tenhamos que viver e sofrer de novo aquele espinho. É porque, quando ele apareceu ali atrás, nós não aprendemos adequadamente a lição que ele quis nos trazer. Então ele volta. Volta muitas vezes maior e com uma dor ainda maior, para que, através desse remédio, aprendamos agora o que não aprendemos ali. Por que nos colocarmos nesta posição? Todos nós somos iguais, alunos, aprendizes da vida, do evangelho, da doutrina e da espiritualidade. Ele continua: não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? É uma outra pergunta. Então, vejam, ele coloca, antes de terminar, duas perguntas para a nossa reflexão. A primeira, por que assumir posição de mestre infalível quando não passamos de simples aprendizes? Por que essa posição? E depois ele fala: não seria ou não será mais justo servir ao Senhor na mocidade ou na velhice, na abundância ou na escassez, na administração ou na subalternidade, com o espírito de ponderação, observando os nossos pontos vulneráveis, na insuficiência e imperfeição do que temos sido até agora? Então, quando você usa da ponderação, você não se permite envaidecer, você não se permite que o ego tome conta do seu coração e da sua mente. Você sabe perfeitamente, através da insuficiência que você tem e da imperfeição que você carrega, os limites de tudo, para que você consiga administrar aquilo que ainda você não conseguiu vencer, para que você consiga administrar aquilo que ainda você não conseguiu superar de imperfeições na sua caminhada. E ele termina dizendo: lembremos-nos de, lembremos-nos de que Paulo de Tarso esteve com Jesus pessoalmente. Foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino. E, escrevendo aos Coríntios, já envelhecido e cansado, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Então, Emmanuel pede que nós nos lembremos de Paulo,
Primeiro, ele esteve com Jesus pessoalmente. Segundo, foi indicado para o serviço divino em Antioquia pelas próprias vozes do céu. Em terceiro, lutou, trabalhou e sofreu pelo evangelho do reino. E depois, já envelhecido e cansado, escrevendo aos Coríntios, como está lá em cima, ainda se referiu ao espinho que lhe foi dado para que se não exaltasse no sublime trabalho das revelações. Por que que Paulo não quis ser exaltado? Porque ele sabia perfeitamente o espinho que ele carregava em si. Nós temos que lembrar de Paulo antes do seu encontro pessoal com Jesus. Era Saulo. Quem foi Saulo? Como era a vida de Saulo? Quais foram as atitudes de Saulo de Tarso antes desse encontro com Jesus? Então, ele sabia do seu espírito. Então, é como se Paulo estivesse dizendo aos coríntios: olha, por favor, não me exaltem pelas revelações do reino. Não me exaltem pelo encontro pessoal com Jesus. Não me exaltem pelas vozes do além que me pediram o trabalho divino em Antioquia. Por favor, não me exaltem por aquilo que eu lutei, por aquilo que eu trabalhei e por tudo aquilo que eu sofri quando da revelação e da distribuição do Evangelho do Reino. Não façam isso, porque eu pessoalmente sei dos espinhos que ainda carrego neste trabalho contínuo de revelação do Evangelho de Jesus. Então, que a gente aprenda a não dar a nós rótulos que ainda não nos pertencem. O nosso rótulo ainda hoje é o de aprendizes, meros e pequenos aprendizes do Evangelho. Hoje, quando estudamos a vida de Jesus, o trabalho de Jesus, as palavras de Jesus e os exemplos de Jesus, estamos começando a aprender sobre a vida, a obra e o exemplo de Jesus. Estamos aprendendo sobre religião, sobre religiosidade. Estamos aprendendo sobre fraternidade. Estamos aprendendo sobre amar ao próximo como a nós mesmos. Estamos aprendendo a ser humildes e a entender verdadeiramente que somos apenas aprendizes, nada mais do que isso, que precisamos olhar para nós e observar o ou os espinhos que ainda carregamos na nossa intimidade. Então fica aí a lição de hoje do livro Pão Nosso, capítulo 126, O Espinho. Desejo a todos um bom final de domingo e, como sempre faço, convido a todos, daqui a pouquinho às 20 horas, a nossa outra série, o Estudo Sistematizado. Estamos fazendo um estudo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Convido a você para nos ajudar na divulgação do canal aqui no YouTube, na divulgação da nossa web rádio e desejo que você tenha um bom final de domingo, um bom descanso, que você tenha uma semana abençoada, de muita luz, de muita paz, que você consiga observar os espinhos que ainda carrega dentro de si e que saiba se colocar no seu devido lugar, sem nenhum alarde,
sem nenhum clarim tocando, sem nenhuma festa, porque, felizmente, já somos cotados à posição de aprendizes e temos aprendido com isso a sermos espíritos melhores para conosco mesmo e para com todos aqueles que nos cercam. Que Jesus te abençoe, que a sua semana seja iluminada de muita alegria, de muita saúde e de muita paz. Nos vemos quarta-feira, às 21 horas, no Relembrando Chico Xavier. Programa Espiritismo e Vida, simples, objetivo, constante. Um forte abraço e que Jesus nos abençoe.